Apocalipse capítulo 4. As coisas que depois destas hão de acontecer. Muitos expositores bíblicos creem que, a esta altura do livro, Cristo já retirou do mundo os fiéis e vencedores. Sendo assim, o arrebatamento da igreja precede o período da grande tribulação. Há crença que, pelas seguintes razões, a partir do capítulo 4, versículo 1, não ocorre mais a palavra igreja, ou seja, esse termo não ocorre mais. Até o capítulo 22 e versículo 16, a noiva de Cristo só aparece no capítulo 19, já com Cristo no céu, antes de ele voltar à terra para julgar os ímpios e reinar no milênio. Capítulo 20, versículo 4. A promessa feita à igreja de Filadélfia em preservá-la da hora da tribulação em escala mundial pertence a todos os crentes que permanecerem leais a Cristo. Assim sendo, antes da tribulação, veremos capítulo 3, versículo 10. Capítulo 4, versículo 4. Os 24 anciões. Quem são estes anciões? Alguns creem que representam a totalidade da igreja no céu. Confere João, capítulo 14, versículo 3, nos Evangelhos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 5 e versículo 4. Outros entendem que podem ser anjos e governantes. Porém, é que os anjos ficam em derredor dos mesmos anciãos. Capítulo 7 e versículo 11. Ainda capítulo 5 e versículo 11. Outros acreditam que representam Israel e a igreja, juntos em adoração a Deus e ao Cordeiro. A associação de 12 mais 12, temos a soma de 24. Capítulo 4, versículo 20. Os 7 Espíritos de Deus. O livro do Apocalipse, no capítulo 5. Este livro é de máxima importância, porque contém a revelação do que Deus determinou para o futuro do mundo e da humanidade. Descreve como o mundo será julgado, bem como o triunfo final de Deus e seu povo sobre todo o mal, quando cada selo será aberto. Uma parte do conteúdo do livro é revelada numa visão. Capítulo 5, versículo 4. Eu chorava muito. João chorava porque se não fora achada uma pessoa digna para abrir o livro, o propósito de Deus, de juízo e de bênção para o povo, permanecerá sem cumprimento. Capítulo 5, versículo 5. O leão da tribo de Judá. Aqui, Cristo é retratado como leão, indicando que ele reinará sobre toda a terra. Ele provém da tribo de Judá e da família de Davi. Esse título, dado a Jesus como o Messias vitorioso e o Rei eterno, estão de conformidade com as promessas feitas a Davi. Capítulo 5, versículo 6. Cordeiro, como havendo sido morto. Cristo aparece como um cordeiro que leva as marcas de ter sido morto. Mostra que ofereceu-se a si mesmo no Calvário para expiar os pecados da raça humana. Significa que a dignidade, poder e autoridade e vitória de Cristo provém de sua morte sacrificial na cruz. Cordeiro é o símbolo
principal no Apocalipse para representar a Cristo. Cristo julgará os que rejeitaram o seu sacrifício como Cordeiro de Deus. As 7 pontas representa o poder, a força de um soberano. Quanto aos 7 Espíritos, representa a presença plena do Espírito Santo diante do trono de Deus. Capítulo 6. A abertura dos 6 primeiros selos. Havendo o Cordeiro aberto um dos selos, o próprio Jesus Cristo rompe todos os selos que desvenda os julgamentos devastadores de Deus contra o mundo. Isto indica que os julgamentos são divinos na sua origem, pois foram entregues nas mãos de Cristo. Por todo o livro de Apocalipse, os julgamentos em forma de pragas são chamados a ira de Deus, a abertura de um dos selos. Alguns intérpretes entendem que o rompimento do primeiro selo é o início da tribulação dos 7 anos e o tempo futuro de sofrimento e juízos sem precedentes que antecedem a segunda vinda de Cristo à Terra. Outros creem que os selos descrevem os últimos 3 anos e meio da tribulação, frequentemente chamada a Grande Tribulação. Ainda outros consideram que são o começo do julgamento divino, perto do fim da presente era. Os julgamentos divinos ocorrem em séries sucessivas. A primeira série é a dos 7 selos, a segunda é a das 7 trombetas e a terceira as 7 taças da ira de Deus. Um cavalo branco, 4 cavaleiros se apresentam quando os 4 primeiros selos são abertos. Representam o julgamento divino contra o sistema mundial corrupto e maligno e contra os ímpios. Muitos intérpretes bíblicos creem que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, o futuro dominador mundial que deve iniciar suas atividades no início dos últimos 7 anos. Deus permite que ele engane todos os que se opõem a Cristo. Sua conquista inicial realiza-se sem guerra aberta, pois que a paz só será tirada da terra a partir do tempo do segundo cavaleiro. Por outro lado, todos os demais cavaleiros são personificações, de modo que aquele que estava assentado no cavalo branco pôde simbolizar a conquista ou um espírito poderoso da parte de Satanás a ser solto nos tempos do fim. Outro cavalo, o vermelho. O cavalo vermelho e o seu cavaleiro representam a guerra e a morte violenta que Deus permitirá quando trouxer a sua ira contra este mundo. A tribulação será um período de violência, morte e guerra. Um cavalo preto. Um cavalo preto com o seu cavaleiro simboliza uma grande fome. Haverá escassez de produtos básicos de sobrevivência e a carestia será grande. A fome se alastrará por todo o mundo. O azeite e o vinho refere-se à oliva e à videira, que não sofre tanto com a seca quanto os outros cereais. Embora tenha havido fome no período da igreja, este trecho alude a uma fome específica durante a tribulação. Um cavalo amarelo. O cavalo amarelo, ou pálido, e seu cavaleiro, que se chama Morte, simboliza uma escala horrível da guerra, que 1/4 parte da raça humana será morta.
mortos por amor da palavra de Deus. Quando é aberto o quinto selo, João vê o que está acontecendo no céu. Os mortos por amor da palavra de Deus são os que foram martirizados por sua fé em Jesus Cristo e pela verdade de sua palavra. A eles foi dito que tivesse paciência, porque muitos outros ainda morreriam por amor a Cristo. O período da tribulação será um tempo terrível de perseguição para quem crer no Evangelho e permanecer fiel a Deus e sua palavra. Talvez os mártires do passado estejam incluídos entre os que estão debaixo do altar. Não julgas e vinga o nosso sangue. Os que estão no céu oram para que os ímpios que rejeitaram a palavra de Deus e mataram os seus seguidores recebam a justiça divina. Há momento em que Deus leva o seu povo a orar para que a justiça prevaleça, o mal seja destruído e Cristo seja exaltado acima de todos aqueles que se opõem a Ele. Esta oração não pede vingança pessoal, pois provém do zelo por Deus e pela retidão e da preocupação com os sofrimentos do seu povo. Um grande tremor de terra. Os juízos catastróficos de Deus, descritos aqui, abrangem tremores físicos no mundo, comoções cósmicas, densas trevas e terror para os habitantes da terra. Isso não é ainda o fim da tribulação. Vem a seguir o sétimo selo. Cai sobre nós todos os que não forem arrebatados da terra para encontrar o Senhor nos ares, como disse o apóstolo Paulo, experimentarão pavor e desprezo ao procurar fugir para esconder-se à ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro, descrita nos capítulos 6 a 19, deve alertar todos os leitores quanto à medida do ódio de Deus contra o pecado, a imoralidade e a iniquidade impenitente. É o mesmo que a ira de Deus. Os fiéis da Igreja de Cristo não estão destinados à ira de Deus, pois Jesus prometeu que virá para livrá-los da ira vindoura. Que Deus em Cristo abençoe a todos os nossos ouvintes. Volte a nos ouvir no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Você ouviu o quadro A Voz do Pastor. Envie a sua opinião sobre o que você ouviu. Escreva para a Voz do Pastor, Rádio Suprema FM, Avenida 2 de Junho 3107 Centro, CEP 76.963-540, Cacoal, Rondônia.